12 horas 21 minutos, 12h21, é o seu informativo chegando para você e nós vamos agora conversar aqui com o professor Cristiano Kaller, vai conversar com a gente, que é professor, sociólogo, teólogo, assistente social, palestrante e escritor. Olha, é grande, ó. Aqui. Boa tarde, Cristiano, bem-vindo ao nosso informativo. Boa tarde, Ailton. Primeiramente, eu quero agradecer pelo teu convite, me sinto até lisonjeado. Quero cumprimentar os telespectadores aí da Rádio Parobé, então, com uma excelente tarde aí. Certo, vamos então, Cristiano, já conhecido bastante tempo, fomos colegas de denominação, assim, né, Cristiano? Tá certo. Mas hoje nós vamos falar sobre o trabalho do Cristiano, eu vou começar falando do livro, ele que escreveu um livro, e eu achei assim um pouco meio chamativo, não sei se foi chamativo, não, o nome é Do Oculto ao Revelado. Vamos começar então falando sobre esse livro aí. Vamos lá. Por que então do culto ao revelado? Já vamos fazendo o histórico desse teu livro aí, Cristiano. Perfeito, então, Ailton. A proposta desse livro aqui, do Oculto ao Revelado, o nome dele, o título, ele vai ser autoexplicativo na medida que as pessoas vão ler ele, né? O que acontece? Eu fiz uma mescla aqui de sociologia, história e teologia, né? Eu não queria fazer uma obra só teológica, então acabei fazendo essa mistura dessas três áreas de conhecimento. O que acontece? Eu fui por vários anos professor de ensino religioso e professor de seminário bíblico, e o que acontecia? Uma das perguntas aí que os meus alunos mais faziam e que mais fascinava eles quando a gente entrava nos assuntos era sobre sociedades secretas. Então é aquela pergunta fascinante e você não encontra muitas literaturas, muito material, muitos livros que falem sobre isso. Então, como era um assunto que fascinava, e eu também sou fascinado por essa área de conhecimento, faz anos que venho estudando aí a origem das sociedades secretas, pensei, vou unir o útil ao agradável e vou escrever um livro aí sobre esse assunto. Então, por que ele tem essa parada aí de sociologia, história e teologia? Eu tive que fazer uma volta histórica, cronológica, né? Desde a origem da civilização. Porque as sociedades secretas, ela remonta aí na história da humanidade pelo menos a 5.000 anos atrás. Então nós temos indicadores de sociedades secretas no Egito Antigo, na Grécia Antiga, os pitagóricos, a classe sacerdotal no Egito. Depois nós temos na Idade Média ali os alquimistas, né? E na Idade Moderna a atual maçonaria, né? Então não tinha como eu não dar uma pinceladinha também sobre maçonaria. Então, dito isso, eu faço essa viagem, então, desde as sociedades mais primitivas, animistas, essa pegada assim de evolução histórica mesmo da sociedade. E com tudo isso, não tem como não misturar as questões religiosas, né, ou propriamente dito o cristianismo, né, Ailton? Porque, diga-se de passagem, né, quando o cristianismo ali na Idade Média ele assume todo aquele poder, aquela influência política, né? E ele assume o monopólio do conhecimento, qualquer pensador, qualquer pessoa que fosse contra a ideologia vigente ali, era perseguido. Então, nessa pegada mesmo de perseguição, as pessoas começam a se reunir clandestinamente, né, nos porões, nos lugares, para tratar questões até mesmo sobre fé, reformulações na fé, questões aí sobre o Estado, sobre governo, né? E na Idade Média, então, é um período que as sociedades secretas dão um boom, elas crescem demais, né? E você percebe que a igreja vigente da época, ela acaba contribuindo para isso, por não abrir um espaço de escuta, um espaço de fala, né? Por ser exclusivista no seu período, ela acaba fomentando aí esse crescimento e a origem dessas sociedades secretas. E tem muitos aí, por exemplo, eu não vou aqui porque eu não sou um grande conhecedor, e muito pouco conheço até mas eu quero ver se fala, eu não lembro agora daqueles da origem lá
os bretões, que tinha ali Os celtas os antigos. celtas, Os né? celtas antigos. Ali, eu já li alguns livros sobre isso. Tinha seus camaradas que eram feiticeiros e que Sim. comandavam mais ou menos tudo ali no Sim, tempo celta. a história, na verdade, da ilha da Grã-Bretanha é uma história envolta de mistérios, tá? É uma das ilhas mais misteriosas do mundo aí. Porque existem lendas, as primeiras lendas sobre a ilha da Bretanha é que ela era a ilha de gigantes. O povo que habitava ali eram gigantes, né? Então já começa toda a lenda em cima disso, né? Então, fora as construções que existem ali, tidas como portais entre mundos, né? Stonehenge e várias outras edificações megalíticas, né? Que as pessoas assim, as pessoas como nós, né? A nossa estatura meio que não seria possível construir algumas edificações megalíticas que ali existem. E isso fomenta também a ideia dos gigantes, né? E junto com essa ideia dos gigantes, quando eles foram caçados ali nessa ilha, surge então os celtas, né? O povo nativo. E os celtas, eles eram animistas. Então, aí já é o primeiro capítulo do meu livro, eu falo sobre as primeiras civilizações animistas, né? Onde você cultua ali os elementos da natureza. O rio, as árvores, as plantas, e você tem esses elementos como suas divindades, né? E aí você cultua esses seres e tem toda uma crença, todo um rito formulado em cima disso. A utilização das plantas para fim medicinal, então tem toda essa pegada, assim, né? Que nos celtas era muito forte, né? Outros povos, outras tribos também com esse viés animista, mas na Grã-Bretanha a origem ali da civilização começa com os celtas e com toda essa mística envolta por trás ali. Tá certo. E tu fala alguma coisa sobre o Rômulo e Remo ou não tem nada só? Não, eu não. Os fundadores de Roma, né? Não, na verdade ali eu dou um salto quântico ali, né? Eu fico mais nos pitagóricos da Grécia Antiga, na classe sacerdotal do Alto Egito. A classe sacerdotal do Alto Egito, eles configuravam uma sociedade secreta muito importante e influente no seu período. Eles tinham uma situação, olha só como o aparato estatal religioso já visava muito lucro nesse tempo, né? Eles desenvolviam algo chamado de o Livro dos Mortos. Olha o interessante sobre isso. Na cultura deles, quando a pessoa falecia, ele ia então para o mundo dos mortos. Só que nesse mundo dos mortos é só uma travessia que ele fazia até chegar no dito paraíso. Só que essa travessia era cheia de armadilhas, percalços e armadilhas, né? Pontes, túneis secretos, caminhos secretos. E o sacerdote, então, ele confeccionava um livro personalizado para cada pessoa, para cada indivíduo, e nesse livro continha todas as armadilhas que essa pessoa ia encontrar e como se desvencilhar dessas armadilhas. E isso era vendido. Então a classe sacerdotal, como é que eu vou dizer assim, aperfeiçoou essa técnica, né, no papiro, em pintar, em deixar tudo graficamente muito bonito, e era vendido por um preço altíssimo. Diga-se de passagem que o egípcio comum, né, o trabalhador comum, ele não tinha acesso ao Livro dos Mortos, ele ia ter que fazer essa travessia por conta própria. Mas a alta classe egípcia, todos tinham como cabeceira o seu Livro dos Mortos. Será que é por causa disso que tem muitos filmes que a pessoa para chegar em tal lugar tem armadilha aqui, armadilha? Será que foi mais faz parte, exatamente. Foram inspirados em alguma coisa exatamente. nesse sentido? Isso é muito forte na cultura egípcia, tá? É uma das culturas mais fortes devido a essa travessia no mundo dos mortos, todas essas armadilhas que viriam, né? Mas nem sempre foi assim, tá? Inicialmente na cultura deles, a pessoa ia direto para o paraíso. Em algum momento histórico ali, foi introduzido justamente por essa classe sacerdotal, mais essa passagem aí na teologia egípcia, que é uma teologia fascinante, né? O mais fascinante é que quando você chega do outro lado lá, o seu coração é pesado numa balança, né? Anubis lá, a divindade egípcia, vai pesar teu coração. E o que ele usa como parâmetro de um lado da balança é uma pena.
Então, se o seu coração for mais pesado do que uma pena, ele descambar para o lado, você não vai para o paraíso. Então, teu coração ele tem que ficar equilibrado ao peso de uma pena. Então, existe toda uma simbologia por trás disso, é claro, né? Aí é complicado, né? Do camarada passar, né? Não vai ser muito fácil, né? Agora eu quero, já que nós vamos de repente nem falar sobre o assunto, então, agora vamos falar um pouco sobre o Buda. O Buda diz que se alimentou há um tempo comendo 1 grão de arroz por dia. Como é que você acompanha, né? Não sei se você falou sobre o Buda no teu livro aí, não, mas não, tem eu alguma acho coisa, que não. dá pra gente falar um pouco sobre a história do Buda? Sim, a história é o Siddhartha Gautama Sakyanusi, né? É o nome original. Ele era um príncipe hindu. Por incrível que pareça, todo mundo olha para a figura do Buda e remete ao Oriente Médio, né? Mas não, ele era hindu, era um príncipe rico, de família muito, muito rica. E o que acontece com ele? O pai dele mantém ele muito preso no palácio. Então ele já estava jovem, um jovem homem já, né? Casado, e ele nunca tinha ido para fora dos muros do palácio. E isso ele questionava o pai dele, por que essa superproteção? Eu quero conhecer o mundo lá fora. E o pai dele super protegia porque existia uma profecia quando ele nasceu, que foi revelada ao pai do Buda. E a profecia era o seguinte: olha, o seu filho pode se tornar 2 coisas, né? Ou ele vai ser pode se tornar um grande líder, um grande influenciador, né? Era uma das propostas. Ou a outra proposta, então, ele viria a morrer, né? Uma dessas 2 propostas, se ele conhecesse o mundo externo. E o pai se preocupou com isso. E com essa preocupação, o pai super protegeu ele nos muros, mas um dia, como, né, um bom curioso, né, ele fugiu dos muros do palácio. E quando ele foge, ele encontra do lado de fora, ele vê a pobreza pela primeira vez. Diz a bibliografia, a narrativa assim, da história de Buda, que ele vê ali um cadáver e ele pergunta o que era aquilo, ele não conhecia a morte ainda, né? Ele vê um cadáver, ele vê pessoas passando fome, ele vê a miséria do lado de fora dos muros e ele faz essa reflexão: poxa vida, mas eu no palácio eu tenho tudo. Eu tenho comida, eu tenho de tudo, e do lado de fora os súditos da minha família passam a necessidade. E aquilo foi o ponto-chave para ele, onde ele abandona tudo, abandona o palácio, abandona títulos, posse, e ele vai viver uma vida eremita. Ele vai viver uma vida, assim, quase que monástica. E com o passar do tempo, ele vai se achegando até ele discípulos. E aí ele faz muita meditação, e aí entra essa questão que você falou do jejum, né? Pô, agora ele não tinha mais a regalia do palácio, né? Então ele comia aonde ele ganhava o alimento, onde ele conseguia algum alimento. Então, de fato, uma vida aí com bastante jejum, bastante reclusa. Diga-se de passagem aí que, de tanto meditar, ele foi uma das únicas pessoas que chegou ao nirvana, o estado de nirvana, né? Que no budismo seria aquele estado total de transcendência. Quando você atinge esse estado, você não sente mais fome, você se desliga do mundo, assim, e aí você começa a meditar, ver a vida de uma forma diferente, né? Então, isso é um pouquinho da história do Buda aí. 12h34, estamos conversando aqui com o professor Cristiano Kahler. Professor Cristiano, olha, tem bastante coisa, nós acho que nós poderíamos falar só sobre isso aí, porque eu sou meio curioso, embora eu esteja meio já esquecido, mas eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas que falam de história e coisas desse sentido aí, né? Agora, vamos falar, já falou aí por que o nome do seu livro é do Culto ao Revelado, mas esse seu livro teria uma mensagem ou é apenas uma... Como é que é a mensagem? Tem uma mensagem? Sim, exatamente. Como ele faz essa mescla, então, né, sociologia, história e teologia, eu vou evoluindo, então, a origem das sociedades, desde as tribos animistas, e eu chego até, então, a própria origem do cristianismo. Como eu falei, não tem como desvencilhar ou separar o cristianismo da origem dessas sociedades, né? E no cristianismo, então, quando eu entro na parte ali da origem do cristianismo, as primeiras igrejas, de fato, eu foco mais o aspecto teológico mesmo, tá? A origem teológica mesmo. Ali eu vou até
a Idade Média, o poder da Igreja Católica no período, depois o cisma do Oriente, a cisão, depois a Reforma Protestante. E da Reforma Protestante, então, todas as dissidências, né, as igrejas que surgem a partir da Reforma Protestante, que é hoje, vamos dizer assim, sem sombra de dúvida, o povo evangélico que nós temos hoje, né, no Brasil, e que, segundo os indicadores, aí logo vai ser a religião dominante no cenário brasileiro, né? Eu acredito que a gente já está lá nos 30%, eu acho, como religião expressiva, assim, do segmento evangélico, né? E vem crescendo, é uma das religiões que mais vem crescendo. Então é importante voltar a fazer esse resgate histórico aí para a gente descobrir as origens, né? De onde viemos, o que foi de fato a Reforma Protestante, quais as implicações nesse sentido. E aí então eu passo por essa parte aí. Arrisco até entrar numa questão um pouquinho mais teológica, né, que é a queda dos anjos, né, o porquê da origem do mal. Arrisco entrar em algumas questões de fenomenologia cristã, né, visões, anjos, demônios. Então eu dou uma pincelada nisso também, mas aí já com um viés mais voltado para a teologia mesmo, com um viés mais cristão. E como é que está sendo recebido esse teu livro? Tu tá vendendo, o pessoal está comprando? Como é que é essa parte aí que tu conseguiu atingir o público-alvo ou ainda está aguardando? Como é que é essa parte? Perfeito, Ailton. Essa parte tu sabe que ela é um pouco mais difícil do que a maioria dos escritores pensam, ou de quem vai escrever pensa, né? Ela é um pouco mais difícil. Depende de muita divulgação, né? Divulgação em mídias, e você sabe que hoje tudo você tem que pagar, né? Fazer uma boa divulgação você tem que pagar para isso acontecer, né? Como a gente faz sempre com um recurso limitado, escasso, nós mesmos fizemos uma divulgação em mídia, nós mesmos através das redes sociais, né? E em alguns espaços que somos convidados para falar sobre o assunto, a gente sempre leva uma cópia ou duas e acaba fazendo a divulgação, né? E as pessoas vão tomando conhecimento. Entre os amigos, claro, né? Os amigos sempre vão, os mais próximos, a família, os amigos vão adquirindo. Mas ainda é um processo um pouco difícil, tá? Confesso que é difícil. Confesso que até mesmo a questão da publicidade midiática, por mais que você faça nas redes, assim, não dá um retorno tão significativo assim, tá? Eu acredito que é o tempo mesmo, é um processo aí, né? Tá certo. E mesmo que também já tem não sei se é um tabu, mas o brasileiro não gosta muito de ler, né? Então também. E hoje também com o negócio da internet, o pessoal tá meio que deixando de lado os livros, né? Exatamente. A cópia física tá ficando cada vez mais difícil, né? Mas sabe que isso que tu traz é uma realidade muito séria, tá? Segundo estatísticas feitas somente com professores, tá? O professor no Brasil hoje, ele lê em média 3 livros por ano. Estamos falando do professor, que é aquele, né, que está sempre se atualizando. Então a média é 3 livros. E você imagina o que sobra então para a população que não é professor, né? É complicado, né? Mas o pessoal quando vai estar fazendo a faculdade, geralmente lá, principalmente se vai para essa parte de letras e tal, geralmente se exige que se leia muitos livros, né? Eu achava que o pessoal está só lendo um resumo dos livros ou estão lendo os livros aí? Olha, hoje tá clara a realidade muda, né? Depois que o pessoal inventou aquele negócio no YouTube que tu acelera o vídeo, sabe? Você clica o tempo do vídeo. Eu falo pelos meus alunos, tá? Quando a gente pede, olhe o vídeo e faça um resumo sobre aquele assunto. Eles olham no modo acelerado, porque eles não têm paciência para ler no modo normal, né? E a leitura é assim também, tá? Hoje em dia a maioria da população faz a leitura dinâmica. A leitura dinâmica é aquela, você pega o livro, lê a primeira folha, lê um pouquinho do meio, lê o final, ou lê só a sinopse e acabou, tá? A gente está indo para esse caminho, mas aí fica difícil um pouco, né, Ailton, porque aí te falta um pouquinho de conhecimento, a gente vai fazer de erudição mesmo, né? Aí na hora do vamos ver, acaba faltando um pouquinho desse conhecimento, né? Tá certo. E agora já tem
um novo projeto para livro? Temos sim. Na verdade, eu tenho um livro já que está 90% concluído, tá? Esse eu foquei em sociologia mesmo, né? Que é uma das minhas áreas de conhecimento. Então ele vai ser bem sociológico, com conceitos, definições de sociologia, para aquele público assim, eu quero aprender sociologia, eu quero saber, me inteirar de sociologia, então é um livro bem formativo nesse sentido. Eu acredito que nos próximos 6 meses aí eu já estou com ele concluído. E o terceiro projeto, então, que já estamos começando já a esboçar alguma coisa, vai ser sobre mitologia. É uma coisa que eu também admiro demais, né? Ainda não sei se eu vou focar mitologia nórdica, mitologia greco-romana, ou vou mesclar as duas, mas vai ser exclusivamente sobre mitologia. Por falar em mitologia, eu quero ver se tem alguma coisa sobre a mitologia judaica. Tem alguma coisa sobre mitologia judaica? Assim, pra gente falar, não? Sim. Não, a mitologia judaica... Ela é muito pouca ou tem muita coisa? Não, existe. Tem assim, no judaísmo tem uma coisa muito bacana que às vezes até eu pedia, Deus, você podia dar essa ideia para o segmento evangélico. Dentro do judaísmo é assim, existem várias correntes ideológicas diferentes e que destoam muito entre si. Só que o que eles têm de legal é que todos são judeus. Você não deixa de ser judeu por ter uma corrente ideológica que destoa das suas concepções. E isso é muito bacana. E uma das correntes aí dentro do judaísmo é a Cabala. Então, a Cabala, os cabalistas dentro do judaísmo, é onde você tem o esoterismo, né? Então, todo o esoterismo do judaísmo você encontra na Cabala. Toda aquela questão de numerologia, quais números são bons para isso, quais números são bons para aquilo, tudo isso você vai encontrar dentro da Cabala. Existe também algumas... um pouquinho de mitologia, algumas coisas que também está dentro da Cabala, né? Que é muito interessante, eu fico muito alerta a isso, né? Ali dentro da Cabala, dentro da mitologia, a gente vai encontrar que a Arca da Aliança, né, que a gente sabe historicamente que ela desapareceu, né? Mas dentro dos cabalistas, a Arca da Aliança, ela está escondida e num determinado momento ela será reencontrada. E quando ela for reencontrada, quando ela vir à luz, ela vai indicar o surgimento do Messias. Isso dentro do viés cabalista. Então é uma coisa que a gente fica sempre alerta. Opa, então amanhã depois a gente pode ter a notícia de que a Arca da Aliança vai ser encontrada. E eles têm essa crença que dentro em breve a Arca da Aliança vai aparecer. Olha só, mas nós teríamos que ter muito tempo para a gente conversar. Vamos ter que marcar outra hora para a gente falar mais sobre esses assuntos aí que eu gosto muito. Mas vamos falar um pouco de sociologia, né? Você que é um sociólogo, fale para nós o que é sociologia e o que ela estuda. Muita gente sociologia não sabe o que é isso. Vamos falar um pouco, né? Sim, perfeito. Bom, a sociologia ela é uma área de conhecimento tida como das humanas, né? E o objeto de estudo dela, se a gente pegar o próprio nome, tá? O nome é uma junção de uma palavra grega com a palavra no latim, né? O logos e o socio, né? Quer dizer, estudo da sociedade. Só que eu definir sociologia apenas como estudo da sociedade é muito superficial, é muito raso, é muito mais amplo que isso, tá? Então a sociologia ela vai estudar, na verdade, a interdependência humana, todas as teias, as relações que os indivíduos constroem entre si, seja duradouras ou não, todas as relações envolvidas nisso, seus hábitos, costumes, leis, códigos, toda a interação humana entra dentro do estudo da sociologia. Mas ela não é uma disciplina antiga, tá? Ela tem aí um pouquinho mais de um século de história, tá? Relativamente nova. Ela surge num contexto em que a história não estava dando, a disciplina de história é muito mais antiga, né? Mas a história não estava dando conta de explicar algumas mudanças na sociedade. Nós temos a Europa ali, século XIX, que ela está implodindo de revoltas, revoluções, monarquias estão sendo destituídas, reinos estão caindo, ideias como república estão surgindo, ideias como democracia começam a tomar a boca do povo, né? E no meio de todas essas mudanças,
surge a necessidade de se estudar a sociedade. O que está acontecendo com a sociedade? Porque até então, até século XVIII ali, a sociedade era tida um conceito sociológico, né? A sociedade era estática. O que significa? Ela não apresentava grandes mudanças. As pessoas viviam, né, no mundo rural, sem grandes mudanças, mas a revolução industrial na Europa ela causa esse boom, né? E esse boom muda a forma das pessoas viverem. Certo, aqui eu tenho algumas questões, mas nosso tempo aí já falou mais ou menos no resumo, né? Mas então o termo sociologia, quando surgiu e como disciplina e para que ela serve? Ah, tá, perfeito. Então assim, como eu falei, né, ali século XIX, surge a necessidade de alguns teóricos pensar a sociedade. Um deles, então, que entra aí na vanguarda é o francês Auguste Comte. Ele usa a primeira vez o termo sociologia em 1839, num curso dele de filosofia. E ele é aquele cara que começa a pensar um pouquinho fora da caixa. Começa a sair um pouco do lado histórico da coisa e começa a fazer uma análise da sociedade a partir agora de metodologias, né? Não é simplesmente você olhar para um fenômeno e colocar sua impressão. Eu acho que isso está acontecendo, sabe? Ele sai fora do achismo e ele começa a introduzir o método científico para analisar os fenômenos. Aí sim a sociologia começa a ganhar corpo. Um dos principais conceitos dele é a lei dos 3 estágios, onde ele define que toda a sociedade ela evolui. Do primeiro estágio, uma sociedade primitiva, um segundo estágio, uma sociedade já, né, migrando para algo moderno, e o terceiro estágio da modernidade. Segundo Auguste Comte, ele acreditava, então, que no último estágio o ser humano ele ia se desvincular com qualquer crendice religiosa. Então, questões de fé não existiriam mais. Isso eu estou falando em 1840, Comte já tinha essa ideia, né? Então, que essas questões religiosas não existiriam mais e que o homem se voltaria exclusivamente para a ciência. Inclusive, a teoria dele só se acreditaria naquilo que a ciência pudesse provar, a partir da razão, a partir da lógica, a partir do empirismo. O que a ciência não pudesse provar, isso não seria tido como válido. Então percebam que essas ideias de Comte aí ganharam o cenário europeu muito forte. Então todos os iluministas compraram essa ideia de Comte, né, para tentar fazer essa desvinculação do sagrado, da fé, da sociedade. Tentar trazer mais a sociedade mais para o que a gente chama para o antropocentrismo, né? O homem para o centro e deixar as divindades um pouquinho de fora. Então Comte ele inaugura esse processo aí. Cristiano, vou te fazer uma pergunta aqui. Como é que você, como estudioso nesses assuntos aí, também teólogo, como é que você consegue desvincular um pensamento do outro e ter o teu pensamento naquilo que você acredita? Joia, essa pergunta é bem pertinente. O que acontece? Desde muito novo, assim, eu sempre tive uma coisa comigo, tá? É bem pessoal mesmo. Eu leio de tudo, todas as áreas, todos os segmentos. Se eu tenho uma dúvida sobre o espiritismo, eu vou comprar um livro de espiritismo e vou ler. Eu tenho em casa, na minha prateleira lá, o Livro dos Mortos, eu tenho vários livros espíritas. Um exemplo, né, com todo respeito a quem professa o espiritismo, né, sempre com respeito, mas eu leio então qualquer tipo de literatura e eu consigo fazer esse filtro, eu vou fazendo esse filtro, né, as coisas boas de um segmento, de outro. Por exemplo, eu costumo dizer uma frase que às vezes choca, tá? Eu costumo dizer assim, eu como teólogo, né, teólogo cristão, eu vejo Cristo em vários momentos na vida de Buda. Por exemplo, quando o Buda ensina que na nossa vida o ideal é que a gente trilhe o caminho do meio, o que ele está querendo dizer? Que a gente não pode estar nos extremos, nem no extremo, nem no outro. Porque os extremos eles nos levam ou ao fanatismo ou ao liberalismo total. Então o Buda ele ensina, o ideal é que nós conseguimos viver no caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Se a gente conseguir levar uma vida equilibrada, nós vamos ter sucesso,
vamos ter êxito na nossa jornada. Então, no ensinamento de alguém que não conheceu o cristianismo, por exemplo, do Buda, eu vejo Cristo nele, eu vejo essência cristã nesse ensinamento. Então eu consigo fazer, sabe, essa releitura e ver assim as coisas boas em todos os segmentos religiosos. E eu fazendo esse filtro, então, o que é bom, o que eu vejo que é compatível, ok, pode ser usado, vamos usar, vamos defender essa ideia também, né? Por que não o caminho do meio, por que não o equilíbrio, né? É saudável, né? Então eu consigo fazer essa dosagem aí, Ailton. Tá certo, faltando agora 10 para 1 da tarde, nós estamos conversando com o professor Cristiano Kaller. Cristiano, agora vamos falar, você também é assistente social, fala um pouquinho para nós o que é um assistente social e qual é a diferença entre um assistente social e o serviço social, para a gente já ir mais encaminhando para o nosso encerramento, nosso bate-papo hoje. Tá, ok. O serviço social é um nome que é dado para a graduação. Então, se você, né, para quem está nos escutando, almeja ser um assistente social, você faz uma graduação de serviço social. E uma vez graduado, então, você ganha o título, então, né, de bacharel em serviço social e, na prática, você vai atuar como assistente social. Né? O que diferencia um pouquinho da assistência social, né? Então, a assistência social ela é um programa de política pública do governo vinculado à Seguridade Social, aonde então ela implementa todas as políticas públicas de assistência social no país hoje. Ela foi regulada pela lei do LOAS em 1993, então ela já tem algumas décadas rodando, né? E é o ponto focal, que eu vou dizer assim, que a maioria dos assistentes sociais atuam na assistência social, mas existe espaço também para o mercado privado, tá? Existe espaço para o assistente social trabalhar em espaços privados. Mas hoje a sua grande maioria atua no setor público, né? Junto às políticas de assistência social. Você também, eu vejo que tu é convidado para fazer palestras. Eu quero que tu fale um pouquinho para nós aqui quais são os temas das tuas palestras, o que você enfoca, ou a pessoa diz, você veio palestrar sobre tal coisa, como é que é feita essa parte das tuas palestras? Ok, perfeito. Eu vou te dizer que isso já é um pouquinho, as palestras são um pouquinho mais recentes, né? Um pouco até em função do livro, do lançamento do livro, né? Então a gente está recebendo alguns convites de escolas, porque a escola lá, geralmente as escolas uma vez por ano, elas fazem o seu encontro literário, onde elas convidam alguns autores, alguns escritores, para falar das suas obras e falar um pouquinho como é o processo de escrita, né? Então a gente está recebendo convites nesse sentido, né? De mostras literárias nas escolas. Também recebemos alguns convites de escolas também sobre trabalhos de feiras de profissões, né? Isso é bem bacana também. Tem algumas escolas que desenvolvem um projeto de estar levando de tempos em tempos profissionais diversificados na escola para falar sobre suas profissões. Então a gente vai falar sobre o serviço social, qual é a função do assistente, aonde são os espaços de atuação. Muito parecido com a pergunta que tu me fez agora aqui, né? Então estão surgindo palestras nesse sentido e algumas também nas igrejas, né? Nas igrejas a gente tem um trabalho bem legal que é evolução versus cristianismo, certo? Então a gente tem um material de palestra nesse sentido também, que a gente está aberto aí a convite de qualquer denominação, qualquer igreja. A gente também estamos desenvolvendo esse trabalho aí. Certo, eu quero agradecer a tua participação, mas para a gente encerrar, tu fala um pouco sobre o arquivo Podcast Arquivo X. Arquivo X, como é que é isso? Legal, esse é um projeto bem novo, tá, Arlindo? Bem novo mesmo, que a gente começou. De fazer um podcast aqui em Parobé, que é um programa assim, de entrevistas. A gente já tem lá no podcast umas 4 pessoas entrevistadas. Inclusive, hoje à noite a gente entrevista mais um profissional, né? Hoje à noite nós vamos entrevistar uma fonoaudióloga. E a ideia é isso, ele surgiu com a ideia assim, de dar visibilidade aos profissionais do nosso município. Então tem muita gente boa no município de Parobé, tem muitos profissionais de excelência, de gabarito, e a gente faz esse bate-papo, né? Que talvez eles não teriam tanta visibilidade ou não tem tanta visibilidade. A gente abre esse espaço para trocar uma ideia, falar sobre suas experiências profissionais, falar um pouquinho sobre a comunidade de Parobé.
muito parecido com o que tu está fazendo aqui hoje, muito parecido com o teu programa, só que, claro, de uma forma um pouquinho mais informal, não é rádio, né? É no estilo podcast, ali aquela entrevista mais informal, onde toma um café junto, né? É um pouquinho mais informal, aquela pegada de podcast mesmo. Estamos tendo um feedback bem legal, apesar de a gente ter começado bem de recém, mas um feedback bem legal. E a gente deixa aberto aí, o Ailton, talvez se alguém estiver nos escutando, estamos abertos a patrocinadores também, tá? Tá certo. Professor Cristiano, quero agradecer a sua participação aqui em nosso informativo de hoje. De repente a gente, outra hora, marque para a gente falar mais sobre esses assuntos aí que são bem interessantes, né? Quero agradecer, desejar sucesso para ti aí no teu trabalho. E você que é professor em Parobé e Igrejinha, né? Igrejinha, eu sou assistente social. Assistente social em Igrejinha. Isso. E professor em Parobé. Aqui em Parobé. Tá certo. Então, estamos sempre abertos para informações, se tiver alguma notícia importante. Ok. Eu agradeço o convite, Ailton. E um abraço aí para todos os telespectadores, né? E o nosso livro tá aí, gente, ó. A gente consegue na Amazon, na Wiclap e diretamente comigo também, se for o caso, não tem problema. Dá para falar do valor do livro ou não? É que as plataformas têm valores distintos, né? Cada plataforma é um valor. Mas ele fica em torno de R$40. Aí vamos botar um valor médio que fica o custo dele. Aqui em Parobé, se alguém quiser comprar o teu livro, como é que ele faz? Pode entrar em contato comigo, né? Eu tenho alguma coisa em casa já comigo, né? Ou eu faço encomendas, né? E você pode também pelas plataformas. O problema das plataformas é que tem o custo do frete, né? Acaba ficando um pouquinho salgado, né? Mas pode fazer o contato comigo também. Deixa o telefone. Claro, deixo sim, é 51, né? 999 15 32 41. Fica esse contato então, né? Também para palestras e assim por diante. Valeu! Aí então tivemos a participação no nosso informativo de hoje do professor Kaller, ele que é teólogo, é pastor também, e também, aqui ó, vamos ver aqui, professor, sociólogo, teólogo, assistente social, palestrante e escritor. Esteve conversando com a gente. Nós vamos, agora faltando 3 minutos para 1 da tarde, vamos aos nossos apoiadores e já voltamos com mais informação para você ouvinte. Claro, você fica ligado aqui na Parobé.